palavra que nós vamos ministrar nessa noite, eu quero deixar bem claro que não é um plágio nada, porque dentro do evangelho não existe plágio, né? Aí às vezes tem que replicar, coisas boas a gente tem que replicar. Ela é toda baseada num capítulo de um livro, né? O livro chama Maturidade, aquele livro que nós ganhamos lá em Cuiabá, no Várzea Grande, do pastor Luciano Subirá. O nome do livro é Maturidade, o acesso à herança plena. É um livro tremendo, assim, uma didática, né, um conteúdo assim excepcional. Recomendo que você compre, faça a leitura do livro. Mas o que eu vou trabalhar aqui é especificamente em cima do capítulo 3. Peguei uma partezinha do livro, um capítulo, e vou tentar trazer esse aspecto que o Luciano Subirá fala, né? Ele está falando tudo sobre maturidade, e no capítulo 3, o título do capítulo é Fora do Alcance de Crianças. Achei interessante, né, esse contexto. E ele usa todo esse título, né, Fora do Alcance de Crianças. Ele está fazendo uma menção que às vezes pode talvez parecer contraditória no primeiro momento para você, das promessas de Deus. Porque o que a gente escuta, o que a gente aprende é que as promessas estão, né, ao nosso alcance, tudo está liberado sobre nós, né? A gente sabe de tudo isso e a palavra nos ensina isso. Mas o que muitas vezes nos é negligenciado é que existe um processo até a promessa em si. E aí ele deixa essa ênfase e diz assim, olha, existem promessas que estão fora do alcance de crianças, né? A gente costuma usar e ver essa fala, essa frase, quando existe algo perigoso, né? Então existem objetos, lugares, coisas assim que as crianças não podem ter acesso. Por quê? Porque elas não sabem usar aquilo. Porque aquilo, em vez de ser benéfico, vai ser maléfico. Remédio, né? Remédio é para o nosso bem, né? Ele na dosagem certa, na recomendação certa, ele vai nos beneficiar. Agora, dá um remédio para uma criança e diz para ele, ó, você vai tomar essa medicação conforme você achar, a hora que você achar. Vai fazer mal, porque ele não vai saber a dosagem, não vai respeitar o horário, vai acabar fazendo mal. E assim, né, ele fez esse contraponto que me chamou muita atenção. Assim são as promessas de Deus para nossas vidas. Se a gente não passar por esse processo de amadurecimento, que nós vamos discorrer mais aqui, eu vou tentar ser rápido porque é bastante coisa até. As promessas em si a gente pode até ter acesso, mas aquilo que deveria ser bom se torna ruim. Eu tirei uma frase aqui que eu infelizmente não anotei o autor, deveria ter anotado, porque essa frase tem o autor, tem que ser falada. Mas a frase é a seguinte: a maturidade, ela tem mais a ver com o tipo de experiências que você teve na vida do que quantas velas você já apagou. Isso aqui é fato, né? A gente aprende no Homem ao Máximo, quem fez o curso, que maturidade nada tem a ver com idade, e sim com as experiências e as responsabilidades vividas. Por isso que a gente encontra jovens maduros e adultos infantis. Então, não importa o tempo de igreja que você tem, não importa os anos de vida que você tem, o que importa é o que você viveu e como você viveu tudo isso. Se você foi aprovado nesse processo, porque lutas todo mundo passa, né? Todo mundo passa por experiências, dificuldades. Isso pode nos gerar amadurecimento, crescimento, ou nos manter no mesmo nível de talvez infantilidade. Isso para um cristão, numa caminhada com Jesus, que a gente tem falado isso há muito tempo, é algo muito perigoso. É algo muito perigoso quando eu aceito Jesus e acho que todas as promessas estão disponíveis e eu teria um acesso, né? Eu escuto muito falar assim, a pessoa aceitou Jesus, ela fez um curso de 6 meses na igreja e a promessa que é feita para ela é que ela vai reinar com Cristo. Aí tem até alguns lugares que fazem uma coroazinha, entregam uma coroa, colocam uma coroa na cabeça da pessoa. Só essa aqui é a tua coroa, agora você vai reinar com Jesus. Como se um curso fosse suficiente para que a gente pudesse chegar nesse alto nível. Então a questão não tem a ver com meritocracia. Não é uma questão de mérito, mas é uma questão de responsabilidades. Não é o quanto eu mereço reinar com Cristo,
mas é o quanto eu estou preparado para reinar com Cristo. E eu quero aqui deixar vocês muito cientes disso, que não é algo fácil de se chegar lá. Eu não acredito que eu tenha chegado nesse nível ainda. Não sei vocês, cada um julgue-se a si mesmo, né? Mas por quê? Por que eu falo isso? Porque eu vejo que existem áreas da minha vida que eu ainda patino. As situações vêm, eu ainda estou ali lutando, né? Eu não consigo avançar 100%. Por quê? Porque me falta experiência, me falta maturidade. Então, conforme a gente vai sendo aprovado, nós vamos crescendo e vamos aí sim reinar com Cristo. A questão de promessas e direitos, né? A gente tem que tomar cuidado porque é cultura brasileira, é uma cultura que está impregnada desde mais ou menos 1930, 1940, com a era Getúlio Vargas. Não sei se você conhece um pouquinho de história, você vai entender. Ali começou a luta pelos direitos do povo. Teve o ponto positivo, né, que as pessoas começaram a ter um acesso a mais qualidade de vida em alguns aspectos, né? Mas teve o ponto negativo na questão cultural, porque a cultura que se criou no Brasil é que nós temos o direito. E aí você vê uma pessoa, às vezes, né? Vamos citar um exemplo aqui, ela se alimenta mal, ela faz uso de cigarro, ela faz uso exagerado de bebida alcoólica, e aí ela entra num estado de saúde ruim, pressão alta, cirrose, né? Vamos imaginar aqui algo, né? Colesterol alto, e aí ela chega no Sistema Único de Saúde, e aí se ela não é atendida de imediato, ela faz o maior do pampeiro. Por quê? Porque ela diz aqui, não, a saúde é meu direito, vocês têm que me dar saúde. Mas quem deveria cuidar da saúde não é o governo, não é o Estado, é ele. Esse é um exemplo mais radical, não que o SUS não tenha o seu funcionamento. Eu estou dizendo nessa questão de que as pessoas não cuidam de si, não amadurecem, não crescem e exigem direitos. E a gente trouxe essa cultura exatamente para dentro da igreja. É o mesmo sistema, é o mesmo modelo que nós temos dentro da igreja brasileira. As pessoas chegam na igreja, elas aceitam Jesus e ela começa a querer de Jesus tudo que é direito dela. Então é meu direito ter uma vida plena, é meu direito eu parar, resolver a minha vida com a minha esposa, com meu filho, com meu marido. É meu direito, Jesus, resolver a minha vida financeira. O Senhor tem a obrigação de fazer isso. Por quê? Porque eu estou na igreja, porque eu dou o dízimo, porque eu pago meus impostos. É a mesma cultura. É a sistemática perfeitamente igual. E isso nada tem a ver com o Evangelho. Quando você começa a entender os Evangelhos, a Bíblia em si, num contexto geral, você vê que as coisas não funcionam assim. Você vê que o sistema é totalmente diferente. A questão tem mais a ver não com o direito, mas sim com responsabilidades. E essa responsabilidade me gera crescimento, e o crescimento me gera a autoridade para poder usar daquele direito que me foi conquistado por Jesus Cristo. Então existe um processo para isso, existe uma responsabilidade. A gente pode citar aqui muitos exemplos, né? As pessoas às vezes têm muitos filhos de uma forma não planejada e de uma forma irresponsável e não tem como cuidar das crianças em vários aspectos, e aí exigem que tenha creche, que tenha escola, que tenha tudo. Por quê? Porque é meu direito. Então, se você tem essa cultura, meu irmão, entenda que essa cultura não é uma cultura bíblica. É um dos desafios do Evangelho, nós como pastores, pregadores do Evangelho, não é só trazer uma mensagem, mas é trazer uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura. Porque é a renovação da mente, é entender que a palavra tem que se tornar um hábito de vida. E eu quero ler um texto para você, vou pedir para o Rangel colocar no telão, Gálatas 4, 2 versículos, o versículo 1 e 2. Esse vai ser um dos textos que nós vamos usar aqui para você compreender esse processo de amadurecimento. É um texto bem conhecido que diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai.
aqui ele está dando essa fala aqui para a igreja. Ele está falando, ó, vou tentar trazer em outras palavras, talvez deixar um pouco mais claro. Enquanto você for imaturo na fé, você não vai ter acesso à promessa. Na cultura ali, romana, principalmente, as coisas funcionavam assim. Digamos que hoje eu venha a falecer, eu morro, né? Então eu deixava uma carta, um testamento, dizendo que enquanto meu filho Miguel não chegasse aos 18 anos de idade, 25, 30, a idade que eu determinasse, quando eu achasse que ele ia ser maduro, ele não poderia ter acesso à herança, mesmo sendo tudo dele. Então o que eu fazia como um pai responsável e preocupado com o legado do meu filho? Eu colocaria um administrador da herança para gerir essa herança, para meu filho crescer, chegar à maturidade e aí sim ter acesso. E aí nesse processo ele seria ensinado, educado, para que quando ele tivesse acesso à herança, ele não viesse a gastar essa herança de uma forma errada. Esse texto serve exatamente para a vida espiritual. Falei mais no contexto natural, mas no contexto espiritual é a mesma coisa. Tem promessas que nos são direitos? Sim. Mas enquanto nós não estivermos preparados para assumirmos essas promessas, para realmente a gente estar pronto, apto a tomar posse disso, né, um termo muito usado, a promessa que seria boa se torna ruim. Por quê? Porque eu não saberia administrá-la. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei uma vez de um conhecido meu. Ele tinha uma herança para receber, a herança do seu avô ainda. O pai dele era vivo. E era a herança, era coisa de muito dinheiro, era um patrimônio assim de, ele me contava, era coisa de 40, 50 milhões de reais, era coisa graúda. E esse rapaz, ele vivia numa condição de vida difícil, financeiramente difícil, sabe? Aquela luta semanal, né, mensal e tal. E aí ele sempre comentava comigo isso, e nós até orávamos por isso, né? E aí uma vez eu fiz uma pergunta para ele. Falei, fulano, se você hoje tivesse acesso a essa herança, hoje, do jeito que você está, você estaria ainda casado com a sua esposa? Aí ele parou, ele não pensou muito não, ele pensou bem rapidinho. Ele virou para mim e falou, não, eu já teria me divorciado, eu estaria fazendo festa, estaria na gandaia. Eu falei, então tá explicado por que você não recebeu a herança ainda, né? E ele era evangélico, até hoje eu acho. Faz tempo que eu não converso com ele. É a mesma, tipo assim, recebeu sem ter maturidade, vai botar tudo fora. O exemplo disso está no filho pródigo, né? Coloca aí Lucas 15, versículo 11 ao 17. Vou resumir bem a história para você. Aí Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. É uma parábola que explica exatamente o contexto de alguém que recebe uma herança sem maturidade. O final é esse. O final é desperdício, é botar tudo fora. É fazer com que aquilo que seria meu direito, que seria bênção para a minha vida, se torne uma maldição, apenas porque foi dado no momento errado. A diferença é só o momento. As posses, os bens são os mesmos, mas no momento errado é maldição, no momento certo se torna bênção.
Então assim, eu até falei uma vez aqui, vocês acharam engraçado. Às vezes, dependendo de como estamos, é melhor nós sermos servos do que filhos. Porque filho tem direito e acesso à herança. E se você não tem maturidade, é melhor você ser servo. Porque foi isso que o filho pródigo entendeu. Ele falou, seria melhor hoje se eu estivesse junto com os empregados do meu pai. Porque o que ele pensou? Putz, quando eu tive o acesso à herança, o que eu fiz? Botei tudo fora. Não tenho nem o que comer. Se eu fosse apenas empregado, eu teria menos o que comer. Dependendo do nosso nível de maturidade, é melhor ser servo do que filho. Porque sendo filho, a gente pode usar mal da herança, querer adquirir. E a questão mais interessante dessa passagem do filho pródigo é que o pai não se nega a dar a herança para o filho. Todo mundo sabe, isso é muito óbvio, que a herança é só depois que o pai morre, né? Mas com Deus não funciona assim. Quando a gente começa a pedir, a Bíblia fala, se você pedir muito, você recebe. Mesmo que isso venha te fazer mal. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ter compreensão, às vezes, de que quando a gente começa a orar por uma coisa e a coisa não acontece, não questionar a Deus por que não acontece, mas começar a se questionar se você está pronto para isso. Sabe, essa passagem do filho pródigo, esse contexto de promessa, direito, herança, me faz entender duas palavras, eu até anotei aqui, são maturidade e gestão. Por quê? Quando você está maduro, você sabe gerir. Gerir vem de gerar. Então, a gente vê muitos exemplos de pessoas que herdaram algo grandioso dos seus pais, riquezas, né? Empresas, fazendas, muitos bens. E aí, quando ele ganha tudo pronto e ele não está maduro, a tendência é que ele comece a gastar. Gastar. E aí, de repente, não ele, porque a herança era tão grande que ele consegue manter um alto padrão de vida. Mas às vezes o seu filho, a terceira geração, já vai ter um padrão de vida menor. E menor. E quando vê, essa pessoa se torna uma pessoa financeiramente falida. Por quê? Porque não soube gerar nada. Não soube gerir, não soube administrar e não soube gerar. Gerar tem a ver com aumentar. Então, essa questão de legado é extremamente importante, porque o legado se dá quando um filho está maduro, recebe do pai e continua gerando algo, não apenas mantendo nem consumindo, mas gerando. É sempre numa crescente. Se você parar a fazer uma análise natural, sem muita espiritualidade, as grandes empresas no mundo são empresas geracionais, tirando raras exceções, né, como Microsoft, Apple, essas empresas assim vieram agora nessa era mais moderna que teve esse boom. Mas se você pegar a indústria petrolífera, indústria de carro, né, essas empresas assim mais manufaturadas, essas coisas, são legados familiares. Bancos, né? Muitos bancos são assim. São legados familiares que vêm aí de 300 anos, 200 anos, 100 anos de funcionamento, mantendo uma ascendente. E você vê empresas que começaram junto com essas outras empresas, até às vezes maiores, não tiveram uma sequência, um legado bem feito, acabaram. Simplesmente acabaram. Qual foi a diferença? Gestão, maturidade, pessoas aptas a administrar esse negócio. Tinha no livro, ele coloca aqui a referência, né, que é num site da internet, o portal Terra. Fizeram uma matéria que se chama Do Luxo ao Lixo. Achei muito interessante. E ele fala assim que cerca de 1/3 dos ganhadores de loteria vão à falência apenas alguns anos depois de receberem milhões. Aqui no Brasil a gente tem muito exemplo, né, dos Big Brothers, né? Vai lá, fica 3 meses numa casa, ganha R$1 milhão, aquela festa. Aí
passa-se um ano, você vai lá assistindo a Rede TV. Como é que é aquele programa da Rede TV de fofoca? TV Fama. Aí você vai lá assistir o TV Fama, de repente, fulana que ganhou o Big Brother está falida. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que ganharam na Mega Sena milhões de reais, em poucos anos, consomem tudo. E pessoas que às vezes trabalhando, sem nunca ter ganhado nem herança, nem um prêmio extraordinário, conseguem ficar ricas. Qual a diferença? Maturidade. A gestão que ela soube dar para os recursos que ela tem. Isso serve para a vida espiritual como para a natural. Se eu não souber gerir toda a minha vida espiritual, não vai ser bênção para a minha vida. A gente sempre fala aqui, né? Aquela questão do poder, né? Deus nos dá a autoridade de impor a mão sobre demônios, né? Curar enfermos. É algo assim que nos instiga e às vezes nos coloca, né, num lugar, puxa, eu tô sendo usado por Deus, eu estou com poder aqui. Mas dá isso para uma pessoa imatura para você ver a desgraça que vira. E Deus dá, né? A gente sabe de vários casos de pessoas que não têm maturidade, mas são usadas nos dons, porque o dom é gratuito. É o dom gratuito de Deus. É dado a quem Ele quer, Ele dá para quem Ele quiser. Mas nem sempre isso se torna bênção. E acontece igualzinho aquela passagem que a gente sabe. Curamos enfermos, né? Expulsamos demônios. E aí Jesus chega para eles e fala: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas foram usados em dons, talentos, porque não tinham maturidade. Não deveriam estar usando esses dons e talentos, porque não têm maturidade para administrá-los. Aqui tem uma outra frase também, que eu coloquei do livro, que é interessantíssima. Ela fala assim: quando se herda um patrimônio, não se herda junto o talento de administrar. Não vem junto, o pacote não está incluso. Então eu herdei de Jesus Cristo todas as promessas da Bíblia, mas eu não herdo junto a capacidade de administrar tudo isso. Isso só se dá num processo, só se dá numa caminhada, num tempo, não se dá de uma forma automática. Então precisa, meus irmãos, vocês escutaram o ano inteirinho sobre isso: processo, amadurecimento, caminhada com Jesus. Precisamos seguir no alvo. Para quê? Para chegarmos à estatura do varão perfeito. E esse é o nosso grande desafio. O legado é projeto de Deus, mas para isso precisamos estar maduros. A gente só vai conseguir formar um legado ministerial, material, espiritual, quando a gente chegar na maturidade. A gente tem entendido muito isso nesse último mês, coisas que Deus tem feito na igreja, em nós, e a gente tem visto, puxa, até falei com o Jeter, não sei se essa semana passada, eu falei: Jeter, foi tão bom a igreja dar uma esvaziada, porque eu vi que eu não estava pronto. Eu vi que aquilo ia subir para o meu coração, eu ia me ensoberbecer, e não seria bom para a minha vida, porque eu não estou maduro ainda, não estou pronto para isso. E aí precisa Deus às vezes dar uma freada aí, vamos segurar o processo, né? Vamos deixar amadurecer mais um pouquinho. É assim com Jesus, é assim com vocês, não vai ser diferente. Às vezes acelera, às vezes para, se precisar retrocede, começa de novo. O importante é chegar pronto, para não se tornar desgraça no meio do caminho. Coloca também 1 Pedro 2:2. Diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Só o 2. Presta atenção no que ele está falando. Como crianças recém-nascidas. Ele não está falando da parte física, ele está falando da parte espiritual mesmo, tá? Então ele está falando assim: vocês que nasceram na fé agora, vocês que são novos na fé,
O que vocês precisam? Vocês precisam desejar de coração o leite espiritual puro. O que se dá para a criança? Leite. Alimento, né, fácil de digerir, um alimento líquido, que ele consiga ter um acesso fácil, não tem dente, não tem mastigação, precisa dar leitinho. Mas mesmo o bebê, ele precisa desejar esse leite. E aqui vem o primeiro processo, eu não vou citar aqui 10 processos, estou falando só um. Vem o primeiro processo do amadurecimento, que é o quê? O processo deve se dar por uma meta de vida. Então, hoje nasci na fé, tem algo errado nisso? Não, não tem nada errado você ser novo na fé. O problema é você não querer amadurecer. O problema é você querer continuar sendo novo na fé. Você precisa passar pelo processo do leite espiritual. E aí a Bíblia fala, num outro texto, não sei se é nesse ou em outro, não recordo agora, que vai chegar também o momento do alimento sólido. De ter uma comida mais sólida, uma coisa mais forte. O bebê passa exatamente por esse processo, né? A nossa vida, se você pegar fazer uma análise desde a concepção até a morte, ela representa perfeitamente nossa vida espiritual. É perfeito, eu não vou entrar nisso, mas representa muito bem isso. Para que por meio dele cresçam para a salvação. E aqui a gente volta, né, a bater em cima, né? Por mais que a gente crê que a salvação ela é imediata, depois disso ela precisa ser conquistada. Cresçam para a salvação. Coloca Marcos também, Marcos 4, versículo 26 e 29. Diz assim: e aí Jesus, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, esse texto está falando que leva tempo. É um processo. Joga semente, tem semente que vai germinar, tem semente que não vai germinar. Aí ela dá o talo, ela dá a flor, ela dá a espiga. Aí depois o grão fica maduro. E aí quando o grão fica maduro, vem a colheita. Esse processo na nossa vida cristã. A gente não pode negligenciar esse fato. Então é uma análise pessoal aqui, dizer, puxa, que estágio eu estou? Estou novo na fé? Será que eu estou crescendo? Será que eu já estou florescendo? Será que eu estou, né, produzindo aqui frutos já? Será que eu já estou maduro? Precisa refletir, entender que estágio estamos, porque a gente entendendo o estágio de vida que estamos, se torna mais fácil compreender o Evangelho. Porque tudo que está aqui é para nós, mas é para um tempo pré-determinado por Deus. Porque se não for assim, pode ser ruim para você no final de tudo. Mais um texto rápido, 1 Timóteo 3,6. Eu li esse texto sobre a semente, e 1 Timóteo 3,6, porque um complementa o outro. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Não, só até ali. Tem outras versões que não usam recém-convertido, essa é uma versão mais atual. A versão mais antiga, se você tiver ali, é neófito, né? Novo na fé, esse é o significado desse texto. Ali, não neófito, para que não se ensoberbeça. Se você for pegar a origem da palavra neófito no grego, é recém-plantado. Exatamente, a gente volta lá para Marcos 4, 26, 29. É alguém que foi recém-plantado. Alguém que foi recém-plantado, o processo dele não é de ir lá colher. Não é a hora de passar a foice nele, porque ele nem cresceu ainda, ele nem saiu do chão. Tem uma história, essa história eu me recordo dela, é uma história engraçada e interessante. Um produtor conhecido meu, ele é um italiano, não, daqueles tradicionais, né, lá do sul.
E eu lembro que ele tinha 2 filhos e ele trabalhava junto com os filhos, era família, né? E aí os filhos estavam lá plantando soja, a plantadeira ia, voltava, ia fazendo todo aquele processo de semeadura, né? E ele era um cara tão assim agoniado, como todo bom italiano que não sabe esperar, e os filhos iam passando com a plantadeira e ele ia lá nas linhas, onde ficava plantada a semente, e ele pegava com o dedo assim, ele ia cavucando atrás da plantadeira, ia tirando a semente do sulco, mas ele não fazia um pouquinho para ver, ele ia por metros e metros, e depois ele não tapava, e ali não nascia semente. Eu lembro que os filhos dele, volta e meia, paravam o plantio e chamavam a atenção do pai: para, porque está tudo bem, não precisa o senhor todo momento ficar cavucando para ver se a semente está aí, ela está aí. Não adianta querer ver, espera, o que está lá em Marcos? Quem planta não sabe como se dá o processo, tem que saber esperar. Serve para nós, né? A gente tem o desafio de ganhar pessoas para Jesus. Como é que faz? Não sei, a gente tem que semear. Como é que vai ser? A gente não sabe o processo perfeito, não tem um processo perfeito. Então a gente falou de tempo, precisa tempo para amadurecimento, mas também só o tempo não resolve tudo, porque se fosse do contrário, com a idade a gente ganharia maturidade, e a gente aprendeu agora no início que não funciona desse jeito. E um texto que fala isso é Hebreus 5:12. Hebreus 5:12 vem falar desse aspecto, que o tempo não resolve todas as coisas. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento e de sólido mantimento. Então ele está falando para quem? Para a igreja. E ele está falando para quem? Para os crentes velhos. Os caras que têm 5, 10 anos de igreja. Ele está dizendo: gente, trazendo bem para o português, vocês já deviam estar ensinando os outros, pelo tempo de banco que vocês têm. É isso que ele está falando, não sou eu que estou dizendo, é ele, tá? Só estou aqui representando. Mas eu estou tendo que ensinar para vocês o básico ainda, porque vocês não cresceram, porque vocês continuam estagnados na fé. Então, tempo por si só não resolve, ele é parte do processo, mas não a solução do processo, porque se fosse assim, não teriam sido chamada a atenção, o tempo em si teria resolvido, porque ele fala ali: embora a esta altura, quer dizer que já fazia bastante tempo, bem provável que sim, né? E aqui a gente vê que o tempo em si não resolveu a maturidade desses cristãos na questão espiritual. 2 Pedro 3,18. Sabe que o Luciano Subirá usa muito a palavra, então eu vou ter que usar também bastante texto aqui, mas um complementa o outro, eu gosto disso. 2 Pedro 3,18. 3. Diz assim: cresçam. Olha o que ele está pedindo aqui: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sejam a glória, agora e para sempre. Amém? Então ele fala de crescimento, é uma ordenança, diz: ó, vocês precisam crescer. E aí ele cita 2 aspectos de crescimento: na graça, que nos é necessária, e também no conhecimento. É muito legal porque isso vem nos trazer equilíbrio, né? Essa carta de Pedro, ela nos coloca num patamar de equilíbrio da igreja, porque hoje a igreja é dividida entre os que creem na graça somente e os que creem apenas no conhecimento, às vezes até em si próprio. E a questão não está em uma e nem na outra, mas está no equilíbrio dessas duas coisas. Eu dependo da graça, eu não estaria aqui hoje se não fosse a graça de Deus, mas eu preciso de um esforço para poder entender. Se eu não tivesse pego esse livro para ler, eu não teria gerado conhecimento, não teria gerado a palavra. Então são essas duas coisas, uma coisa complementa a outra. E quando ele fala crescei, tem uma outra versão que fala, menos na King James, ele fala crescei, acho que é mais pessoal, né?
Ali ele fala de uma forma mais abrangente, ele fala cresçam. Na King James ele fala crescei. Parece que é para mim, né? Antes crescei. Olha, fica mais legal, né? Eu gosto mais assim. Quando ele fala crescei, isso depende muito mais de mim do que de Deus. Depende muito mais do meu esforço do que do esforço de Deus. Porque para que eu cresça, Deus já preparou todas as coisas. Deus, na verdade, não precisa de nenhum esforço para que eu cresça. Quem precisa se esforçar nesse processo sou eu. Deus tem lá o seu jeito de orquestrar o mundo, né, da forma dele. Ele não vai entrar nesse aspecto. Mas conforme Deus orquestra o mundo, eu preciso avançar, amadurecer, crescer. É algo muito pessoal, é uma decisão, é uma escolha. Uma escolha. Então, você está aonde você escolheu estar. Não é o mundo que te impôs isso que você vive hoje. É você que escolheu estar aí. Talvez lá atrás te faltou maturidade para tomar a decisão certa. É possível? Pode ser que sim. E tem circunstâncias que foram escolhidas lá atrás, de uma forma imatura, que hoje nós não temos mais escolha. Nós precisamos manter isso, precisamos administrar isso. Outras têm a opção de gerir, de mudar, de direcionar de uma forma diferente. A gente precisa entender cada situação, para que as coisas funcionem do modo correto. Uma outra frase, já estou concluindo, é do Benjamin Franklin, que o pastor Luciano Subirá cita no livro. Uma frase de impacto. Ela diz assim: na escola da experiência, as aulas são caras, mas só com elas os insensatos se corrigem. É uma frase assim, pesada, né? Na escola da experiência, as aulas são caras, mas só com elas os insensatos se corrigem. Aqui, boa parte fez ou faz faculdade, e aí a gente, né, quando fez algum técnico, algo nesse aspecto, você se forma, você fica feliz, né, você ganha um diploma, e aí é um desejo quase que de todos, é dizer assim, o que você quer agora? Eu quero adquirir experiência. Porque a sala de aula ela não te propõe experiência de vida. É uma questão cultural também, a forma de ensino que é feita aqui no Brasil. Poderia melhorar nesse aspecto também. As pessoas saem, às vezes, de um ensino sem a experiência. E para que elas adquiram experiências, elas precisam passar pelo trabalho. E aí, quando você vai arrumar o trabalho, qual que é o primeiro requisito? Ter experiência. Aí, puxa, como é que você faz? Como é que você resolve uma bomba dessa? Não é assim? Você vai lá arrumar um emprego. Qual é o pré-requisito? 10 anos de experiência. Putz, mas eu me formei agora. Não tem como. Aí você precisa, às vezes, se submeter a outros trabalhos, a coisas menores, passar por processos de amadurecimento, para daí chegar naquele patamar que um dia você sonhou. Na vida espiritual não é muito diferente. A gente lê a Bíblia, a gente faz um curso que nos ensina que a graça, né, fez todas as coisas por nós. Nós vamos reinar com Cristo, que somos herdeiros da promessa. Glória a Deus, é verdade isso, não é mentira. Mas esquecem às vezes de falar que se eu não estiver maduro para isso, eu não vou conseguir gerir isso da maneira correta. Eu vou botar tudo fora igual o filho pródigo. Vou perder a herança, vou ter que voltar como servo do meu pai, me humilhar, me perder às vezes no meio do processo. E agora só o último texto, Tiago 1, 2 ao 4. Tentei resumir o capítulo, é muito bom, leiam esse livro, comprem ele, tá? Investimento precioso. A gente ganhou o livro, né? Ganhou a ministração de Subirá e 2 livros de graça. Foi bom demais. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em... Não, esse aqui não é tentações não. Provações, a palavra correta. Aí. Tentação e provação é diferente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então a ordem de Tiago é: se alegrem por passar por provações, porque uma vez aprovado gera perseverança, e uma vez a perseverança sendo completa, você amadurece. Esse é o processo. Esse é o processo correto de se alcançar a herança de Deus, de alcançar todas as promessas de Deus. Então, o Evangelho é um Evangelho de responsabilidades. Não é o Evangelho do oba-oba, da festa, né? Do me dá. É um Evangelho que até para mim alcançar aquilo que Jesus já conquistou na cruz, eu preciso participar disso. Eu preciso conquistar, eu preciso amadurecer, crescer e avançar. Porque do contrário, como eu deixei muito bem claro aqui em todo esse tempo, isso pode não vir a ser bom para a minha vida e vir a ser ruim. Aquilo que Deus fez por mim na cruz pode ser o motivo da minha destruição. O que deveria ser o motivo da minha glória, da minha felicidade, da minha alegria, se torna muitas vezes maldição. Por quê? Porque nós não temos maturidade para administrar o que está na palavra. Maturidade para administrar as promessas feitas por Deus por nós. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos?